Sempre que nós falamos em novas terapias, sempre que eu ouço falar em algo novo, me atrai muito. Quando eu busco a confirmação e é bom, eu procuro trazer para vocês. Assim estamos abrindo mais um programa, saudando a vocês, o senhor e a senhora que nos acompanham há tanto tempo. O programa de hoje traz o psicólogo Benomi Zilberfarb. Vamos ficar com Benomi. A pergunta é bastante simples. Vocês não têm ideia do que é a síndrome do pânico? O que isso é comum? É o famoso, tem vários nomes populares. Desde um mal-estar súbito, me deu uma coisa, achei que ia morrer. Ele vai dar outros sinonímias para a mesma doença que os médicos chamam de síndrome do pânico. Era a principal causa de sofrimento, é a principal causa de sofrimento em pronto-socorros. Benomi, muito obrigado pela presença. Como é que tu defines hoje o pânico? Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Eu trabalho numa abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental, tá? Que tem uma visão do pânico diferente um pouco de outras abordagens. Segundo Barlow, que na realidade é um profissional que escreve sobre isso, na nossa abordagem, o pânico seria uma catastrofização dos nossos próprios sinais internos, ou seja, nós damos uma dimensão muito grande para os nossos batimentos cardíacos, para a nossa respiração muito rápida, para nossa sudorese nas mãos, na tontura. Por quê? Porque o pânico é um transtorno de ansiedade, né? E os sintomas que eu falei nesse momento são sintomas de ansiedade. O que acontece? O paciente que está sofrendo desse transtorno de pânico, ele na verdade supervaloriza isso e foca demais seus sinais internos. Como é que se dá isso? Na verdade existem algumas questões biológicas que estão por trás disso, mas normalmente o paciente está catastrofizando quando está associando alguns eventos, eventualmente um evento estressor, e quando ele sente isso, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar dentro da sua casa, ele pode estar trabalhando, ele pode estar num shopping. O transtorno de pânico pode vir sozinho ou pode ser acompanhado de agorafobia. O que é agorafobia? Você está subindo uma escada rolante de um shopping, por exemplo, e você está tendo todos esses sintomas de pânico, ou você está subindo uma escadaria muito rápido, e a respiração rápida, ofegante, e o coração tendo batimentos mais acelerados, o pensamento do paciente é de iminência de morte. Eu vou morrer, eu estou se sentindo mal. Muitas entradas no cardiologia são resultado de transtorno de pânico e nenhuma questão de coração. Então, eles são encaminhados para a psiquiatria, para a psicologia. Não, só um pouquinho. Mais sintomas para as pessoas poderem identificar. Que eu me recordo, me ajuda. Vamos lá. Batedeira. Meu coração ia sair pela boca, doutor. Estava sentindo ele sair pela boca. Isso. Respiração muito rápida, ofegante. Ofegante. Parecia que tinha uma bola aqui, ó. Não deixa, o ar não conseguia entrar. O contrário, falta de ar, hiperventilação. Me faltava ar. Isso. Tonturas. Tontura. Sudorese nas mãos. Vista escura. Vista escura. Náusea. Nós podemos enumerar uma série de sintomas. Ficava perdido, não sabia onde é que eu estava. Exatamente, falta de orientação. E repetição. Exatamente. Se repete. Se repete. Quantas vezes por semana? Tem pacientes que têm diariamente, às vezes 2, 3 vezes os ataques do pânico. Por dia? Por dia. Na média? Por semana, na realidade, você às vezes pode ter até 20, 30 ataques de pânico em casos mais graves. 20, 30? Isto. Ele acha que vai morrer em cada vez. Isso dura no máximo 20 e 30 minutos, todo o transtorno do pânico. O que acontece? O paciente acha que vai morrer. A ansiedade não mata ninguém. A ansiedade tem um pico e o nosso sistema autônomo de defesa faz disparos, né, através do nosso sistema nervoso, para que isso baixe novamente o limiar. Você tem que fazer isso com o paciente dentro do consultório. A terapia cognitiva convencional trabalha em 4 etapas para tratar isso. Você psicoeduca o paciente. O que é isso? Ensinar o paciente o que é o pânico e ensinar o paciente o que é a ansiedade. Isso já é extremamente terapêutico para o paciente. Saber o que é isso, ele já praticamente consegue esbater parte das crises, só sabendo o que ele tem. Segunda etapa, você faz o manejo da ansiedade, ensina para ele como lidar com a ansiedade através de técnicas. Terceiro, você faz com ele a habituação com os seus sinais corporais. Ele tem que tornar esses sinais corporais mais íntimos e não ameaçadores. E por último, quando tem agorafobia, que eu vou explicar o que é isso agora, você tem que combater comportamentos evitativos. O que significa isso?
Você está indo no shopping, você subiu uma escada e você teve um transtorno no fim da escada. Ataque. Você estava na frente da loja X. Toda vez que você passar na frente da loja X, você tem automatizado que você vai ter o ataque. Você associa. Portanto, daqui para frente você não passa mais na frente da loja X, porque você tem medo de ter ataque na frente da loja X. Se você tiver um ataque de pânico na sua sala, no seu quarto, você está extremamente ansioso e você não sabe o que fazer, você vai para o banheiro, vai para baixo do chuveiro e aí o pânico aumenta. Você não quer mais tomar banho, porque para você aprendeu que cada vez que você vai para baixo do chuveiro, o pânico aumenta. Isso é associativo, isso é agorafobia. Lugares, situações também fazem o disparo do pânico. Isso é pânico com agorafobia. Então você vê que extensão vai isso. Outros transtornos de ansiedade podem evoluir para isso. O transtorno de ansiedade generalizada, algumas fobias. Tá? Na realidade, o pânico está dentro desse espectro de transtorno de ansiedade hoje. Então nós estamos tratando ele com essas técnicas convencionais, na realidade, estão tratando exatamente disso. O que eu estou trazendo hoje aqui para você, na realidade, é o que fazer quando não há mais o que fazer. Você pega pacientes refratários muito difíceis, às vezes, de entender as técnicas em psicoterapia, ser psicoeducado e ser ensinado sobre ansiedade. Às vezes o nível de instrução, às vezes, não alcança muito. Eu estou trazendo uma técnica nova chamada ressignificação eletiva de memórias. O que significa isso? No próximo segmento, como é o teu tratamento para uma doença tão antiga? Já foi chamada até de histeria, hein? Isso. Até a de histeria já foi chamada. Quero fazer uma pequena lembrança importante. Continuas com a palavra, Benomi. Eu te interrompi. Muito por bem. favor. Como é que tu tratas todo esse drama chamado pânico e os seus complementos? Pessoas que não podem subir em escada rolante, andar em elevador, não podem dormir no escuro, não podem nem entrar em automóvel, nem entrar em avião. A terapia cognitiva, na realidade, hoje é a primeira escolha para esses transtornos. A terapia cognitiva, na realidade, se constitui por ser uma terapia muito breve, né, com comprovação empírica, né, e a gente, na realidade, o pressuposto principal é de que nossos comportamentos e as nossas emoções são diretamente influenciados sobre a forma como a gente pensa e como a gente interpreta nossos eventos diários. Portanto, o que eu estou trazendo hoje aqui, na verdade, é uma técnica, não é um tratamento, é uma técnica, né, usada durante a psicoterapia para aqueles pacientes mais resistentes, onde a gente tem que quebrar algumas resistências mais refratárias, tá? Quando se parece que a coisa não está andando, e acontece isso muito seguido, a gente usa a ressignificação eletiva de memórias. Hoje nós somos memórias, nós somos o que nós aprendemos. Tá? Então, na realidade, o que nós temos que fazer com essa técnica hoje? A gente já tem algumas comprovações científicas em relação à vantagem de alguns pacientes serem colocados em estados alterados de consciência. O primeiro procedimento nessa técnica, através desse processo, induzir o paciente a esse estado alterado. Tá? É um estado em que o paciente ainda está consciente, ouvindo o terapeuta. Tá? Porém, nós vamos definir popularmente que ele está sonhando consciente ou sonhando acordado. Tu vai criando na cabeça dele uma imagem e uma sensação. O que eu faço primeiro, na técnica, é colocar ele em extremo relaxamento, juntamente com esse estado alterado. Quando ele está nesse estado alterado, a gente faz com que todo o corpo entre em relaxamento profundo. Por quê? Porque o pânico, na realidade, catastrofiza os sinais corporais. Catastrofiza. O que é catastrofizar? Tornar esses sinais muito ameaçadores, muito maiores do que são. É como você ter medo de barata, e quem tem medo de barata e sobe em cima da mesa, a barata parece que é desse tamanho e não desse tamanho. Com os sinais corporais no pânico é a mesma coisa. Quantas vezes tu já subiu em cima da mesa? Para barata? É. Não posso falar para os pacientes isso. Mas lá em casa todo mundo sobe, eu tenho que matar a barata. Muito bem, então você liga para mim e marca uma hora, tá bem? Pro pessoal. Pro pessoal, tá bem. Ok, como é que então, tu induz a pessoa a esse estado? Então, o paciente é induzido. Antes de mais nada, acho que o mais importante de tudo isso é o seguinte: o paciente já está passando por psicoterapia, deve ter um excelente vínculo com o terapeuta para que isso aconteça e um comprometimento total. Se não houver comprometimento e desejo do paciente, isso não funciona. Não há poder no terapeuta, isso é uma técnica e o paciente tem que estar extremamente permissivo. Portanto, você coloca o paciente em estado através de técnicas muito conhecidas, técnicas de atenção focal,
Né? O paciente esquece o que tem na volta e foca em algumas técnicas e ele entra nesse estágio alterado e você ao mesmo tempo coloca ele em relaxamento profundo. O que acontece? Como o pânico trabalha sobre os sinais corporais, você numa primeira etapa faz com que ele seja muito íntimo, prazerosamente com seus sinais. Ou seja, o cérebro trabalha por imagens mentais. Você consegue colocar nesse processo que acaba produzindo uma coisa chamada hipermnésia. O que é hipermnésia? A sua memória torna-se muito acessível. A evocação da memória é muito fácil. Tudo é muito vivificado. O paciente sente aquilo como se fosse real. Então, quando você está dizendo para ele que ele está sentindo o coração batendo rápido, mas isso é muito natural e é prazeroso, sua respiração quando acelera é extremamente natural, e você faz para ele olhar, dizer o seguinte: percebe como a sua respiração é natural? Denumi, e quanto tempo dura uma sessão? A sessão dura em média de 1 hora. É a sessão de uma psicoterapia. Normalmente é 1 hora, não mais do que isso. Não maior. Requer medicação durante a sessão? Não, nenhuma. O paciente não pode estar nem medicado, não pode estar nem sofrendo nenhum efeito colateral de alguma medicação que possa causar problema na intervenção. Tá? De preferência o paciente medicado naturalmente, está tomando um antidepressivo, isso não altera, ele está medicado e controlado pelo seu psiquiatra. Isso não é problema para mim. A pergunta é quantas sessões são necessárias. Calma, a pergunta é, o tempo é depois. Primeiro essa mensagem da Unimed. Tá bom. Unimed Porto Alegre, nós damos essa mensagem com muito orgulho, por vários motivos. Eu sou médico da Unimed, e meu plano de saúde é a Unimed. Aí está a minha carteira. Essa é a minha carteira. É a minha, esse é o meu cartão, está no prazo de validade, inclusive. Está ali meu nome, meus dados, meu tipo de plano, ele vale em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Ah, sem dúvida nenhuma, eu tenho imenso orgulho. E eu digo agora uma coisa para você, há enormes e maravilhosos planos na Unimed Porto Alegre. Por isso que Unimed Porto Alegre, agora você pode. Não importa qual é a sua renda salarial, qual é o seu ganho, Unimed Porto Alegre, agora você pode oferecer para você, para sua esposa, para os seus pais, para a sua família, para os seus funcionários, para a sua empresa. Unimed Porto Alegre. Quer maiores informações? Por favor, 4004-2040. Nós estamos lá para atender você. 4004-2040. Peça informações. Iremos sem nenhum compromisso. E você provavelmente vai se unir a nós. Com muito orgulho. Agora sim, a pergunta foi e será: quantas sessões são necessárias para livrar uma pessoa? Em tese, obviamente. Digamos, uma média de 100 pacientes. Em quantas sessões eles podem se dizer assim: estou bem, já me sinto seguro? Na realidade, você precisa, durante a psicoterapia, de uma sessão, porque na realidade é uma técnica, ela não é o tratamento. Ela é uma ferramenta importante, uma técnica para melhorar e fluir a psicoterapia, para o paciente esbater sintomas graves de ansiedade rapidamente e melhorar para que você possa continuar aplicando técnicas cognitivo-comportamentais daí para diante. Cada paciente é um projeto. Você pode aplicar uma, pode talvez aplicar 2 sessões, mas não mais do que isso. Lá adiante, se o paciente precisar e você vê a necessidade de aplicar mais uma vez, você vai. O que é importante nisso tudo? Em terapia cognitivo-comportamental, o paciente passa a ser o seu próprio terapeuta quando está terminando a psicoterapia. Ele aprende as técnicas, aprende como lidar com a ansiedade. Então, na verdade, ele se policia. Ele é um paciente que, na realidade, que faz suas próprias prevenções de recaída. Ele aprende tudo isso. A técnica que a gente aplica, que é a ressignificação de memória, também é assim. O paciente lá adiante, depois de algumas sessões, aprende a se colocar no mesmo estado. E você vai perguntar para mim como é que ele se faz? Aprende técnicas para se concentrar e fazer com que ele tenha esse mesmo benefício. Nós trabalhamos com memória. Por que se chama ressignificação de memória? Nós trabalhamos numa memória e identificamos nesse estágio memórias que estão distorcidas e que provocam distorções de pensamento lá adiante no comportamento por outras memórias e que são implantadas por imagem mental. Eu trabalho só com o que o paciente tem de memória. A gente não inventa memória.